Olá, crianças! Nossa aula de hoje de língua portuguesa é sobre o gênero textual carta, então vocês vão fazer uma produção textual hoje. Lembrando que a atividade de hoje, ela complementa, a atividade de ontem da Árvore dos Sonhos. Então, para que vocês possam fazer essa atividade, vocês precisam ter em mãos, além da atividade de hoje, a atividade que vocês fizeram ontem. Quem não fez, tem que fazer para poder dar continuidade hoje, tá bom? Antes de escrever uma carta, a gente precisa entender qual é a estrutura da carta, Quais componentes existem numa carta que vão me fazer escrevê-la corretamente. Então, essa aqui é a atividade que vocês receberam, Tem esse enunciado bem grande, o cabeçalho eu retirei só para caber melhor no slide, e tem o modelinho de carta que eu vou explicar no próximo slide como que a gente vai montar. Quais são os itens, então, que compõem a estrutura de uma carta, Então, aqui eu tenho um modelinho de carta informal. Toda carta precisa ter o quê? O cabeçalho, local e data. Local é a cidade, E a data é dia, mês e ano em que você escreve a carta. O destinatário, vocativo, é para quem eu escrevo, para quem é a pessoa que eu vou enviar a carta. Então, eu coloco o nome dessa pessoa. E a saudação é uma apresentação, um cumprimento inicial. E eu posso colocar a saudação junto com o vocativo, tá? Então, olá, coloco o nome da pessoa. Querida amiga, querido filho, querida tia. Então, eu já estou colocando uma saudação, cumprimento inicial, junto com o meu vocativo. O corpo da carta é onde tem o desenvolvimento do assunto, é onde eu vou falar sobre aquilo que eu quero na carta, Então, eu tenho que lembrar de respeitar os sinais de pontuação, parágrafo, Então, eu dou aquela distânciazinha entre a margem e o começo da frase. Lembra lá atrás, quando vocês aprenderam, ainda no segundo aninho, que parágrafo é quando a gente coloca aquele dedinho? Isso é o básico para a gente lembrar do parágrafo, Mas o parágrafo, ele representa ideias. Então, quando eu escrevo sobre uma ideia e eu termino meu raciocínio, eu pontuo a minha frase e passo para o próximo raciocínio, para a próxima ideia. É assim que se formam os parágrafos. Se de repente eu terminei um raciocínio, mas eu quero continuar falando sobre ele, eu coloco ponto, continuo na mesma linha, letra maiúscula. Importante, sempre letra maiúscula no começo das frases e nos nomes próprios, tá? Nome de pessoa, nome de cidade, nome de estado, nome de rua, nome de bairro, tá? Não se esqueçam. A acentuação também, prestar atenção na ortografia na hora de escrever. Depois que eu desenvolvi o assunto da minha carta, que aí eu vou levar uns 2, 3 parágrafos para fazer isso, eu vou para a despedida, tá? Eu me despeço da pessoa para quem eu escrevi e assino, Coloco o remetente. O remetente é a pessoa que escreve a carta, E aí, termino a minha carta. Esse é o modelo básico. Agora eu vou falar como que a gente vai montar a nossa carta, seguindo a estrutura de uma carta, Só que com os itens que a gente fez na Árvore dos Sonhos da atividade de ontem, tá bom? Então, segue aqui. Local e data, Dourados, 5 de março de 2021. E aí, vocês vão colocar o cabeçalho aqui desse ladinho mesmo, do lado direito, tá? Ele não vai vir a partir da margem, ele é alinhado do lado direito, tá? Mas só ele, o restante é conforme o lado esquerdo, conforme a margem do lado esquerdo. Aí a gente coloca o destinatário. No caso, essa carta vocês vão escrever para vocês mesmos. Então, quem é o destinatário e quem é o remetente? Nesse caso, exclusivamente, vocês são os dois. Então, eu vou colocar aqui, já a saudação com o meu nome, querida Ânica, porque eu estou escrevendo para mim mesma. Na sequência, eu vou fazer o corpo da carta, o desenvolvimento da minha carta, que é a descrição dos sonhos, O que eu tenho como base para realizar meu sonho, as ações que eu vou ter que realizar para concretizar os meus sonhos, as minhas metas, Então, eu vou pegar minha árvore dos sonhos e vou olhar o que eu escrevi. Então, eu já sei mais ou menos o que eu escrevi, na minha atividade, e aí eu vou começar montando a minha carta. Esse é só um modelo, é só um exemplo, tá bom? Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem, mas lembrando que tem que ser de acordo com a árvore dos sonhos, tá ok? Então, comecei aqui, percebam que eu dei a distância, o parágrafo, aí eu comecei assim, para esse ano, quero aproveitar a minha base de apoio familiar, auxílio dos professores, o meu material escolar e a minha inteligência para conquistar os meus sonhos. Formei um parágrafo, ponto.
Vou começar outro parágrafo. Então, eu vou na outra linha, letra maiúscula, e começo o meu raciocínio. Eu não vou escrever mais o restante dessa carta, porque é só para vocês terem uma noção. Mas ela pelo menos tem que ter uns 3 parágrafos aí para ter um bom desenvolvimento, tá bom? E aí eu vou me despedir. Eu posso colocar um até mais, um beijo, tá bom? E aí eu assino. Eu não coloquei ali no modelo de carta informal, mas existe né, um outro item da estrutura de uma carta, que é o PS, que é o escrito depois, após o escrito. Tá aqui atrás, não dá para ver por causa da câmera, mas é após escrito. Após o escrito. Então, eu terminei a carta, lembrei que eu quero falar mais alguma coisa, eu escrevo depois da assinatura, PS, e aí acrescento aquilo que eu quero. Não é necessário que vocês façam nessa atividade. Se vocês quiserem, não tem problema, mas não precisa, tá? Não vai ser obrigatório. Espero que vocês tenham compreendido bem o assunto de hoje, tá? Não tenham preguiça de escrever, desenvolvam bem o assunto, escrevam com bastante clareza, caprichem na letrinha para a professora compreender bem aquilo que está escrito, tá? Não se esqueçam de enviar a atividade para a professora poder fazer a correção, tá bom? Até a próxima aula, se cuidem!